Olá, queridos irmãos amados e irmãs amadas, nós estamos de volta aos nossos estudos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Encerramos aí o mês de maio, mês onde nós focamos mais estudos sobre assuntos pertinentes à família, né? Uma vez que a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o mês de maio como o mês da família, direciona seus estudos, suas pregações, né, para esses temas. E encerrando, né, esse ano tivemos um maio privilegiado com 5 domingos, então 5 cultos aí para se falar de família, pregar sobre família, aprender sobre família e ter a rica oportunidade de corrigir, né, as nossas falhas, nossas dificuldades, os erros que nós cometemos no seio da nossa família, para que nossa família seja melhor, né, para que ela venha progredir, melhorar. Agora entramos no mês de junho, e não temos aí um tema específico para esse mês. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estudar sobre livros bíblicos e eu vou propor aqui que a gente comece a estudar sobre o livro do Gênesis, né, que é o livro da criação, a pedido de alguns jovens que gostariam, na verdade, que esses estudos fossem feitos na escola bíblica dominical. Entretanto, a escola bíblica dominical precisou tomar um outro rumo na nossa igreja. Eu particularmente não vou ter menor condição de fazer parte, né, desse quadro. Eu posso até ajudar, mas como efetivo não tem como. Esse ano para mim é um ano crucial, mas aqui eu acho que dá para a gente abordar algumas coisas. Então nós vamos começar pelo capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre o relato da criação do universo. Importante frisar que, para que você entenda, você precisa ter algo que nós chamamos de pressuposição. Precisa ter um pressuposto. Que pressuposto é esse? Precisa ter um pressuposto de que Deus existe, que está lá no céu, que de lá Ele criou todas as coisas. Porque se você não tiver esse pressuposto, o livro vai ser apenas uma narrativa para você. Tá? Não que isso não lhe dê o direito de lê-lo, de pesquisar. Claro que sim, está aí para todo mundo, para quem quiser pesquisar, quem quiser estudar. Mas para quem quiser se alimentar dessa palavra, só vai conseguir se crer em Deus. Esse é o pressuposto que o livro do Gênesis nos exige, porque ele não se preocupa em provar a existência de Deus. Ele simplesmente diz: no princípio criou Deus, ponto. Então, se Deus para você representa o Deus supremo, ser supremo criador do universo, ok. Mas se ele não representa, então de nada vai significar tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Versos 1 ao 5 de Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então vamos tentar estudar esse versículo bem desmembrado, né, para que a gente consiga se aprofundar nele e absorver o máximo de informação possível, mesmo sendo um texto bastante curto, né? Essa proposta, a ideia de estudar textos menores para que a gente consiga se aprofundar mais, em vez de ler textos muito grandes e ter pouco tempo para falar, levando em consideração que o nosso vídeo não pode ser muito longo. Então nós precisamos ter um equilíbrio aí entre a qualidade do nosso estudo, né, e a quantidade, né, o tempo que a gente vai levar estudando, pesquisando e falando. Quero abrir um parênteses aí para agradecer a você que tem participado, que tem mandado as suas perguntas, né, que tem feito os seus comentários. Muito obrigado de verdade, em nome da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. São sempre muito bem-vindos. Você pode aí curtir, dar o seu like. Se não gostar, pode botar a mãozinha para baixo também lá, falar: Fábio, não gostei, achei que você falou aí tá errado. Mas se você tiver uma discordância, eu vou pedir que, por favor, você comente, para que a gente consiga interagir, tá? Ninguém vai brigar por isso, né? Ninguém vai ficar chateado, isso faz parte, né, da vida de quem pesquisa, de quem estuda, tá? Precisa estar aberto e ter maturidade para ouvir
opiniões contrárias, tá bom? Então nós estamos aí com bastante vontade de interagir com você, tanto por aqui, pelo nosso canal do YouTube, quanto pela nossa página do Facebook, lá da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Você pode entrar lá, ver as nossas atividades, mandar mensagem para nós, interagir com a gente, se tornar nosso amigo. E quem sabe até um dia, se for da vontade de Deus, o desejo do teu coração, se tornar membro da nossa igreja. Vai ser um prazer, tá bom? Então vamos lá pro livro do Gênesis, verso 1, que vai dizer, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio, essa palavra início, ela retoma, ela remonta a um tempo onde o próprio tempo ainda não era contabilizado. O que é isso? O princípio que a Bíblia fala, nós vamos, quando nós estivermos lendo o verso 2, nós vamos abrir um pouco mais sobre isso, mas esse princípio é um tempo anterior ao nosso tempo contável, é um tempo anterior à criação, é um tempo anterior ao sol, né? E nós contabilizamos o nosso tempo, o nosso horário pelo sol. Antigamente tinha até aquele relógio de Acais, né? Aquele relógio do sol, mas hoje nós temos o relógio de ponteiro, o relógio digital, mas enfim, a nossa referência, na verdade, é o nascer e o pôr do sol, e hoje também já é sabido que, na realidade, o sol está inerte, né? Está paradinho lá, e a Terra é sim que se move ao seu redor. Mas esse movimento de rotação é o que nos dá a referência de tempo. Antes da Terra ser criada, havia um outro princípio, né? Um princípio onde somente Deus existia e nós não temos como pesquisar esse tempo, porque nesse tempo não havia pesquisa, portanto não temos material de pesquisa, mas temos comentários de excelentes comentaristas que falam sobre esse tempo, né? Esse tempo também, Jesus, certa vez falando com os fariseus, chamando eles de mentirosos, ele diz o seguinte: olha, vocês, João 8,44, vocês são filhos do diabo, o diabo que é o pai de vocês. Por quê? Porque ele é que é mentiroso desde o princípio. Jesus fala exatamente, ele é mentiroso desde o princípio. Que princípio Jesus está dizendo? É esse princípio. Esse princípio, antes de todas as coisas terem sido criadas, Satanás já era mentiroso, né? E nele não há verdade, por isso que ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Jesus diz que quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está colocando Satanás em um outro momento do tempo, num outro momento da criação, um momento esse que a Bíblia vai chamar de princípio. O que aconteceu nesse princípio? No princípio criou Deus os céus e criou também a terra. Só que quando ele vai falar sobre Deus, o autor, né, aqui no original hebraico, a palavra utilizada que foi traduzida por Deus é Elohim. Elohim. Esse im é um sufixo que indica plural. Entretanto, o artigo que precede a palavra é um artigo singular, ou seja, em português ficaria errado, mas seria mais ou menos assim: no princípio criou deuses, ou no princípio criou os deuses. Não significa criaram os deuses, não é isso que ele diz. Ele diz criou mesmo, o verbo está no singular, mas quando ele se refere a Deus, ele coloca Deus no plural. O judeu faz isso, o escritor hebraico ele faz isso para expressar a majestade do nome de Deus. No hebraico, se você não sabe, não existe grau superlativo. O que existe é o plural majestático, né? Alguns inferem que essa é a primeira referência à Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Então, nós temos aí algumas possíveis interpretações para essa palavra, mas é fato que ela está no plural quando se refere a Deus, né? Quando Deus vai criar o homem, ele também vai usar o artigo o pronome, né? No plural. Ele vai dizer façamos o homem, tá? Mas isso aí vai ser um outro estudo para os próximos capítulos. Para hoje, nós vamos falar sobre a criação do primeiro dia, que Deus criou, né, a luz e fez a separação entre luz e as trevas. Então,
No princípio criou Elohim os céus e a terra. Só que ele vai dizer que a terra, ela estava sem forma e vazia, né? O verso 2 aqui, ele diz, a terra, porém, estava. Esse estava, em algumas versões vai dizer, a terra era. A língua portuguesa é a única que faz a separação da palavra ser e estar, né? As línguas latino, português e espanhol são as únicas que fazem essa separação. Ser e estar, para nós, são coisas diferentes. Entretanto, para as demais línguas, ser e estar, não existe uma diferença. Por exemplo, em inglês, o verbo é to be. To be pode ser ou pode ser estar, e não tem nenhum problema de composição de frases, né, e de textos, não atrapalha em nada na formulação, essa é a palavra. Não tem nenhum problema com a formulação das frases, tá bom? Então, a terra era ou estava, só que o original dá mais uma oportunidade de tradução dessa palavra. Ela pode ser era sem forma e vazia, estava sem forma e vazia, ou então tornou-se sem forma e vazia. E quando falo tornou-se, é aí que mora o problema, né? Porque alguns vão utilizar essa palavra tornou-se para dizer, olha, isso, claro, influenciado pela filosofia grega, vão dizer o seguinte, olha, a questão é lógica. Se ela tornou-se, é porque ela originalmente não era. Então Deus não criou sem forma, mas alguma coisa aconteceu para que ela tivesse se tornado sem forma e vazia, né? Isso é a influência da lógica, que é uma matéria da filosofia grega, mas o verbo, ele realmente ele dá essas oportunidades de interpretação, tá bom? Então, algumas coisas, algumas opções, perdão, de tradução para isso, né? A primeira delas, algum caos, algum acontecimento pode ter causado esse caos, né, que tornou a terra sem forma e vazia, tá? E a outra significa, pode ser traduzida como se Deus tivesse criado primeiro, para depois ele começar a moldar a sua criação. Mas ele vai dizer uma coisa interessante também. Havia trevas sobre a face do abismo, né? E aí isso é um outro mistério. Que trevas são essas sobre a face do abismo? Essas trevas, as traduções hebraicas, eles dizem que essas trevas significam segredo. Eles traduzem essa palavra trevas como segredo. Ou seja, havia segredo antes de Deus revelar. Antes da criação começar a ser narrada, havia segredo. Eles dizem que a primeira letra, né, da palavra princípio, que a palavra é Bereshit. Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit é uma palavra que começa com a letra Beit. E não sei se você sabe, mas a letra Beit, que tem a tradução, tem o som de B, para nós é essa letrinha aqui, tá? Como você sabe, nós escrevemos da esquerda para a direita, eles escrevem da direita para a esquerda. Essa aqui é a letra Beit dos judeus. Então significa que daqui para cá, antes da criação, como ela é fechada, você está vendo aqui, ó, ele diz que é por isso que ela é fechada. Significa que daqui para cá nada se sabe. Daqui para cá existe segredo. Essas trevas seriam esse segredo aqui que Deus não revelou sobre a sua criação. E daqui para cá, como ela é aberta, seria a revelação da sua criação. Isso é uma tradução feita pelos próprios judeus, né? Por isso eles dizem que havia trevas sobre a face do abismo. Eu achei até muito interessante, mas quando a gente vai ter um problema quando a gente começar a falar da luz, né? Mas ele vai dizer também que em meio a todo esse caos, a todas essas trevas, o Espírito de Deus pairava. Esse pairava também tem algumas interpretações. Ele pode ser traduzido como flutuava, como vibrava ou como circulava. A ideia é de que o Espírito Santo ficava parado como um beija-flor, paira no ar, só que a vibração que o beija-flor emite, ela é extremamente forte em relação ao seu peso.
tá? Então você não consegue perceber, porque ele fica paradinho, você não consegue acompanhar o bater das asas dele, mas é fato que ele vibra com uma tamanha força que para ele aquilo é vibração demais. É por isso que ele bebe muita água, e se você botar água com açúcar, ele bebe muito açúcar, ele suga todo o néctar de todas as flores que ele puder, porque ele precisa de muito açúcar, porque ele gasta muita energia. Essa é a ideia que o autor passa quando ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ele vibrava, ou ele flutuava, ou ele circulava, ele girava com tanta força sobre a face das águas, que foi essa força que ele teria usado para organizar o caos que se criou na criação, ou seja, gerava muito vento. Então você pode imaginar lá a terra ainda caótica, né? As águas cobrindo toda a superfície da terra e o Espírito do Senhor vibrando e criando um vento tão forte a ponto de fazer a separação entre as águas e a terra seca. E disse Deus: haja luz. E aí vem um outro mistério. Por quê? Porque a gente está falando do primeiro dia da criação. E que luz seria essa? Nós não podemos dizer que é o sol, porque o sol foi criado no quarto dia, né? Mas há também algumas explicações sobre isso aí. Então Deus criou que tipo de luz? Alguns vão dizer que sim, é o sol que Deus criou no primeiro dia, mas que depois de haver organizado a sua criação, ele então, depois de dissipar aquelas trevas e de organizar o seu caos, ele então traz no quarto dia o sol às nossas vistas, ele torna o sol visível, tá? Então isso é uma das interpretações. Outros vão dizer, com base naquela interpretação do judeu de que a luz, de que as trevas eram a falta de conhecimento, o segredo, né? Eles vão dizer que quando Deus diz haja luz, ele está dizendo então haja conhecimento. A partir de agora vocês vão saber, a partir de agora vão se ter histórias, vai ter relato, coisas vão ser narradas, vão ser contadas, tá? Essa também é uma interpretação judaica, mas tem uma que eu tenho a tendência a gostar mais, e é a que vai dizer que a luz é a luz do próprio Deus. E isso não é uma alegoria, porque o próprio livro de Apocalipse quando ele fala da Nova Jerusalém, Apocalipse 22:5, ele diz assim: então, né, já não haverá noite, e nem precisarão da luz de candeia, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, que luz é essa que Deus criou no primeiro dia? Também quero saber. Mas fica aqui o entendimento para nós, mais tendencioso a ser esse, porque existe um contexto, uma confirmação dele lá no livro de Apocalipse. E aí no verso 5 ele vai dizer que Deus fez, vai chamar a luz dias, e a noite ele vai chamar de trevas, ou as trevas ele vai chamar de noite, faz os dois períodos intermediários, tarde e manhã, e assim o Senhor conclui o primeiro dia. No próximo estudo nós vamos falar sobre o segundo dia da criação. Então, até lá e que Deus te abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me.